Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra. Looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Olá, bom dia! O Jornal Todo Dia, primeira edição, está começando. Obrigada pela sua companhia nesta manhã de quarta-feira. Já é dia 4 de junho, gente. Como está passando rápido, né? Pois bem, e hoje no jornal nós temos aqui alguns destaques. Os vereadores de Americana aprovaram o aumento do IPTU em 20,5%, gente, olha só. E os vereadores de Santa Bárbara do Oeste discutiram um problema crítico na cidade. É o problema da iluminação pública. Daqui a pouco a gente vai ter informações sobre o assunto. E greve dos motoristas em Limeira durou menos de 24 horas. Nosso correspondente de Limeira, Igor Sedano, vai trazer todos os detalhes. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora, porque o Jornal Todo Dia, primeira edição, está apenas começando. Muito bem, estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, aqui no canal 8 pela Claro TV, para também todas as pessoas que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. E também pelo nosso streaming que está lá dentro do nosso portal, tododia.com.br. E você também pode acompanhar os nossos conteúdos em todas as nossas multiplataformas, no Instagram, no Facebook, enfim. É só entrar lá que você acompanha todos os nossos conteúdos, tá bom? Bom, gente, queria falar também do nosso WhatsApp. Às vezes eu acabo esquecendo, mas é tão importante porque é o canal de comunicação que temos com você aí de casa, você que está aí no trabalho, tem algum problema, tem alguma observação, tem um projeto para ser divulgado, manda aqui para a gente pelo WhatsApp, é o 3471-2700, é o nosso canal de comunicação para que você mande aqui para a gente, tá bom? Bom, gente, nós vamos começar o jornal hoje, então, falando dos temas envolvidos dentro das câmaras municipais aqui da nossa região.
Às terças-feiras, a gente tem aí várias sessões que ocorrem aqui na nossa região, começando, primeiramente, antes de falar das câmaras daqui da nossa região, nós vamos falar, lá na Câmara também teve uma audiência pública, mas isso aconteceu num dia anterior, falando sobre discussões, principalmente do plano diretor. Quem vai trazer para a gente todos os detalhes é o nosso repórter Felipe Gomes. Tá certo, então. Vamos, então, começar pela Câmara Municipal, então, de Americana. Ela que traz informações, então, para a gente. Vamos acompanhar. A Câmara Municipal de Americana aprovou o aumento de 20,5% do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. O reajuste passa a valer em 2026. O projeto de lei, que é de autoria da Prefeitura, não estava na ordem do dia e foi incluído em regime de urgência horas antes da sessão. O percentual do aumento corresponde a 15% de reajuste real, aplicado para atualizar os valores venais dos imóveis, tanto terrenos quanto construções, mais 5,50% referentes à inflação, estimada para 2025, conforme o Boletim Focus, do Banco Central. Esse pedido de reajuste vem através de um estudo elaborado por uma comissão. Essa comissão ela é mista entre membros das secretarias da Prefeitura, do Poder Executivo e entidades da sociedade civil, inclusive especialistas relacionados à área do setor imobiliário. As duas últimas atualizações da planta foi em 2018. Na ocasião, foram aplicados os índices de 20%, 25% e 30%. E depois, em 2022, o índice de 10% e 20%. É utilizado os índices para chegar nesse cálculo de comparação. O índice CUB, Custo Unitário Básico de Construção, e o INCC/SINAP, que são índices conjuntos entre a Caixa Econômica Federal e o IBGE, utilizado para apurar o valor do metro quadrado da construção civil no país todo. Então, quem participou desse estudo que apresentou esse valor? Simone Inácio de França Bruno, secretária da Fazenda. Franco Ravera Sardelli, filho do prefeito e chefe de gabinete do prefeito. Diego de Barros Guidolin, secretário de Planejamento. Flávio Henrique Facchini, diretor de Unidade de Tributação. Vanderlei Pedro Lambert, diretor de Unidade de Arrecadação. Fernando Ferrari, diretor de Unidade de Cadastro Técnico. Geraldo José Bueno Neves, assessor de secretário municipal. Everton Carlos Del Nero, acho que é isso, encarregado de serviços. Edmilson Feltrin, representante do Departamento de Imobiliárias e Administradoras de Condomínios da Associação Comercial e Industrial de Americana. Rogério Diniz Armon, representante do Departamento de Imobiliárias e Administradoras de Condomínio da Associação Comercial e Industrial de Americana. José Roberto Renesto, acho que está escrito aqui, representante do Departamento de Imobiliárias e Administração de Condomínios da Associação Comercial. Edmilson Rovina, representante do Departamento de Imobiliárias e Administradoras de Condomínio da Associação Comercial. Então, aqui, a gente percebe aqui, ó, que essa comissão é a Associação Comercial e funcionários da Prefeitura Municipal de Americana. O vereador Walter Amado, do PDT, propôs uma emenda para reduzir o percentual do aumento para 5,65%, mas os vereadores votaram contra. Votaram contra o aumento do imposto os vereadores Walter Amado, do PDT, e professora Juliana, do PT. Os 16 vereadores que votaram a favor do aumento são Wagner Rovina, do PL, Fernando da Farmácia, do PSD, Gutão do Lanche, do Agir, Jacira Chávari, do Republicanos, Jean Mizoni, do Agir, Leco Soares, do Podemos, Leonora Périco, do PL, Levi Rossi, do PRD, Lucas Leoncini, do PSD, Marcos Caetano, do PL, Pastor Miguel Pires, do PRD, Paulo Eduardo, do PSD, Renan De Ângelo, do Podemos, Roberta Lima, do PRD, Thalita Denadai, do PDT, e Thiago Brock, do PL.
Bom, presidente, eu já vou adiantar aqui o meu voto contrário a essa proposta que é absurda de reajustar, de aumentar em mais de 20% a conta que as pessoas pagam de IPTU todo ano, uma vez que vários municípios se limitaram em, logo no começo de 2025, fazer o reajuste dentro da margem da inflação. O que me chama a atenção também é essa tranquilidade, né, com que o líder expressa essa reunião que aconteceu, da qual eu também não participei, gostaria de deixar claro aqui, né? E a tranquilidade de se colocar um projeto desse de um dia para o outro. A prefeitura ela vem no dia de ontem, protocola na casa e, infelizmente, a gente tem aqui uma maioria que concorda em fazer a votação em regime de urgência. Esse projeto precisa de 2 votações e discussões. E a gente sabe que é um aumento que vai impactar não só o bolso das famílias, o orçamento familiar, obviamente, mas também o setor produtivo na cidade. Durante a sessão, os vereadores aprovaram por unanimidade, em primeira discussão, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que institui o Programa de Incentivo ao Pagamento de Débitos de Qualquer Natureza e o Programa de Parcelamento Ordinário no município de Americana. O programa, conhecido como Refis, oferecerá desconto de até 100% nos juros e multas aos contribuintes que negociarem seus débitos com a Prefeitura de Americana. O programa terá duração de 120 dias e permitirá a regularização fiscal de dívidas municipais. Os interessados deverão solicitar a negociação através do site da Prefeitura e o programa entrará em vigor após a sanção da lei. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Pois bem, então, depois de acompanharmos aí essa matéria do Diego Rodrigues a respeito, né, do aumento do IPTU aqui na cidade de Americana, esse aumento de 20,5%, agora a gente vai acompanhar uma discussão lá na Câmara de Santa Bárbara, porque lá a situação, né, a discussão mais caliente, vamos dizer assim, foi a respeito de um problema que já é crítico e crônico na cidade de Santa Bárbara. Vários bairros têm problema de iluminação e a gente vê a falta de manutenção de tudo isso. Então, esse problema é constante e houve uma discussão dessa problemática. Vamos acompanhar, então, a matéria de Felipe Gomes. Na reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara, realizada nesta terça-feira, além da aprovação unânime de todos os itens da pauta, um tema recorrente chamou a atenção dos parlamentares: as reclamações de vereadores sobre a situação dos postes de iluminação no município. Durante a sessão, diversos parlamentares expressaram insatisfação com a má conservação, a falta de manutenção e os problemas constantes na iluminação pública. A situação tem causado transtorno à população, especialmente em bairros mais afastados, onde a escuridão favorece o aumento da sensação de insegurança. Eu não estou falando aqui apenas de uma lâmpada queimada. Eu estou falando, vereador Carlos Fontes, da falta de compromisso que essa empresa tem com Santa Bárbara do Oeste, da falha que essa empresa tem com a população de Santa Bárbara, vereador Juca. Porque essas lâmpadas queimadas só estão evidenciando a incompetência dessa empresa. A ineficiência da manutenção nas lâmpadas mostra a necessidade de rompimento desse contrato. A população vai lá no site que não funciona, faz o registro da reclamação e não troca a lâmpada. Se o empresário, uma pessoa que ajuda na economia do município, dá emprego a pais de família, é destratado desse jeito, imagine, né, os moradores, imagine as ruas que a gente vê na cidade aqui, escuras, não troca as lâmpadas queimadas. Estive em Nova Conquista as 2 semanas atrás, uma rua inteira praticamente com a lâmpada queimada, né, vários bairros da cidade, aqui no Distrito Industrial. Eu já dei uma ideia aqui, é que infelizmente, né, tem secretário que ele não acata a ideia de vereador, não sei porquê, mas faz um pente fino à noite na cidade. Pega as equipes, faz um pente fino e vai trocando as lâmpadas queimadas. Não espera ninguém ligar. Porque no período que alguém possa ligar, alguém pode ser assassinado, alguém pode ter seu veículo furtado ou roubado, não é? Nesse período de esperar alguém ligar para a empresa fazer essa troca de lâmpada. Pega a equipe à noite e vai fazer uma varredura na cidade, troca todas as lâmpadas, sem esperar o munícipe ligar.
desde lá do meio do mandato, 2, 3 anos, eu venho reclamando dessa empresa, que ela não vem cumprindo. Na reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara, realizada nesta terça-feira, além da aprovação unânime de todos os itens da pauta, um tema recorrente chamou a atenção dos parlamentares: as reclamações de vereadores sobre a situação dos postes de iluminação no município. Durante a sessão, diversos parlamentares expressaram insatisfação com a má conservação, a falta de manutenção e os problemas constantes na iluminação pública. A situação tem causado transtorno à população, especialmente em bairros mais afastados, onde a escuridão favorece o aumento da sensação de insegurança. Eu não estou falando aqui apenas de uma lâmpada queimada. Eu estou falando, vereador Carlos Fontes, da falta de compromisso que essa empresa tem com Santa Bárbara do Oeste, da falha que essa empresa tem com a população de Santa Bárbara, vereador Juca. Porque essas lâmpadas queimadas só estão evidenciando a incompetência dessa empresa. A ineficiência da manutenção nas lâmpadas mostra a necessidade de rompimento desse contrato. A população vai lá no site que não funciona, faz o registro da reclamação e não troca a lâmpada. Se o empresário, uma pessoa que ajuda na economia do município, dá emprego a pais de família, é destratado desse jeito, imagine, né, os moradores, imagine as ruas que a gente vê na cidade aqui, escuras, não troca as lâmpadas queimadas. Estive no Nova Conquista as 2 semanas atrás, uma rua inteira praticamente com a lâmpada queimada, né, vários bairros da cidade, aqui no Distrito Industrial. Eu já dei uma ideia aqui, é que infelizmente, né, tem secretário que ele não acata a ideia de vereador, não sei porquê, mas faz um pente fino à noite na cidade. Pega as equipes, faz um pente fino e vai trocando as lâmpadas queimadas. Não espera ninguém ligar. Porque no período que alguém possa ligar, alguém pode ser assassinado, alguém pode ter seu veículo furtado ou roubado, não é? Nesse período de esperar alguém ligar para a empresa fazer essa troca de lâmpada. Pega a equipe à noite e vai fazer uma varredura na cidade, troca todas as lâmpadas, todas as lâmpadas, sem esperar o munícipe ligar. Desde lá do meio do mandato, 2, 3 anos, eu venho reclamando dessa empresa, que ela não vem cumprindo com o seu papel aqui na cidade, ela não vem cumprindo a licitação que ela ganhou e está recebendo para isso. Muita reclamação na cidade, e esse último ano aqui parece que a coisa desandou. A empresa não está cumprindo quando ela recebe o chamado para atender o cidadão barbarense. Eles estão colocando que faz o serviço, no sistema lá ela dá como serviço feito, e o serviço não é feito. As lâmpadas que eles estão usando é de má qualidade, às vezes essa empresa faz ali o reparo dessa iluminação, com 2, 3 dias a lâmpada queima de novo. Só que a gente vem reclamando aqui, cobrando o prefeito Rafael Piovesan. Eu tenho certeza, mesmo ele falando que não acompanha a Câmara Municipal, que ele vê as nossas cobranças aqui na Câmara, e que ele está atento, está ciente que essa empresa está fazendo um desserviço em Santa Bárbara do Oeste. Os parlamentares aprovaram ainda 13 moções de aplauso e 3 projetos de decreto legislativo que concedem o título honorífico de cidadão barbarense. Além disso, os parlamentares aprovaram 13 moções de aplauso e 3 projetos de decreto legislativo que concedem o título honorífico de cidadão barbarense.
Entre os homenageados com o título de cidadão barbarense estavam o radialista Rubens Cunha, a fundadora da Associação de Monitoramentos dos Autistas Incluídos, Eufrásia Agísio, e o advogado Matheus da Silva Martins. As moções de aplausos celebraram iniciativas nas áreas de educação, cultura, inclusão social, segurança pública e esporte. A reunião também contou com a entrega de homenagens anteriormente aprovadas, como a moção à professora e escritora Rafaela Silva e a moção ao sargento reformado da Polícia Militar, Sérgio Alves de Amorim, por seu trabalho social no projeto Mais Caridade e Herói de Verdade. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigada aí, Felipe, por todos os detalhes, então, da sessão da Câmara de Santa Bárbara. E agora vamos para Nova Odessa, porque lá o secretário de Saúde prestou um esclarecimento importante. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Diego Rodrigues. O secretário municipal de saúde, Dr. Lucas Bento, de Nova Odessa, compareceu à 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre as constantes reclamações envolvendo os serviços de saúde do município. O vereador Elvis Pelé, do PL, é o responsável pelo requerimento que deu origem à convocação do secretário. Teve demora no agendamento de consultas, gerando insatisfação generalizada dos usuários, ausência de padronização nos procedimentos de marcação de consultas, comprometendo a transparência e a eficiência do sistema, deficiências na comunicação com os pacientes, que muitas vezes não são informados sobre mudanças de horário ou cancelamentos de consultas, reagendamentos frequentes, motivados por falta de profissionais ou falhas administrativas, e o sistema informatizado ineficiente, que dificulta a gestão e o acompanhamento das agendas nas unidades de saúde. Considerando tudo isso daqui, secretário, a gente gostaria de entender quais são as medidas que estão sendo tomadas para resolver isso, o que já foi feito, o que não foi. É importante essa avaliação, o Pelé, porque esses questionamentos que você nos enviou, né, como você já disse aí, ele já é um problema passado, né, acredito que realmente tivemos esses problemas aí anteriormente, tá? E acho que todas essas perguntas, né, que foram nos enviadas aí, elas já foram sanadas, tá? Essa demanda realmente existia, né? A gente tem uma alta taxa de absenteísmo no nosso ambulatório, né, nos nossos consultórios, nas suas consultas especializadas. Durante a sessão, foi aprovado o projeto de lei que cria o Prêmio Serginho Freire de Comunicação. De autoria do vereador André Faganello, do Podemos, a premiação destaca os profissionais da comunicação e também busca eternizar a memória de Antônio Sérgio Freire, o Serginho Freire. Atuante em diversos veículos e instituições, incluindo rádios, jornais, prefeitura, CODEM e a própria Câmara Municipal, Serginho é lembrado como um profissional ético e comprometido com a boa comunicação e o serviço público. De fazer justiça e homenagear uma pessoa que fez tanto pela comunicação de Nova Odessa. A gente, no dia 1º agora, ontem, foi o dia da imprensa. Então, eu gostaria de agradecer ao senhor pela sensibilidade, agradecer toda a equipe técnica dessa casa, em nome da doutora Jéssica, que correu com esse projeto para que a gente fez a toque de caixas em menos de uma semana. Agradecer o diretor dessa casa, o Lucas Camargo, que nós escolhemos essa data hoje, a primeira sessão após o dia da imprensa. Ontem foi o dia para a gente poder homenagear essa pessoa que tanto fez. Essa Casa de Leis já homenageou já o Serginho Freire. Hoje a nossa sala de imprensa já leva o nome do Serginho Freire. Chegava cedo de manhã aqui na Câmara, Serginho estava lá, trabalhando. E eu não vi aqui em Nova Odessa um locutor igual o Serginho. Quando subia no palanque, com aquele vozerão, era impressionante. Eu era pequeno, meu tio me levava com a família. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Gente, sessões e sessões da Câmara aqui na nossa região. E para a gente fechar esse bloco, falando de política, vamos então acompanhar agora sobre a audiência pública que teve também lá na Câmara de Americana e foi discutido o novo plano diretor. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Felipe Gomes.
Você já ouviu falar do Plano Diretor de Desenvolvimento Físico-Urbanístico? O plano consolida toda a legislação urbanística do município de Americana e é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. A lei é parte do planejamento municipal em complemento ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e tem como principal objetivo geral alcançar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade imobiliária urbana, garantindo o bem-estar de seus habitantes. A Câmara Municipal de Americana deu início, nesta segunda-feira, à revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Físico-Urbanístico, com a realização da primeira das 3 audiências públicas para debater o projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O texto propõe uma série de atualizações na legislação urbanística do município, com destaque para o projeto recente apresentado chamado Novo Centro, que visa a revitalização econômica da região central do município. O secretário de Planejamento do município, Diego Guidolin, apresentou os principais pontos da proposta, que pretende atualizar o plano em vigor desde 2020. E alterado em 2022. Entre as mudanças estão a adaptação às novas normas técnicas da acessibilidade da ABNT, além de reformulações nas regras de parcelamento e uso do solo e diretrizes específicas para áreas comerciais mistas. E a gente decidiu dessa vez, ao invés de fazer simplesmente alterações do que a gente entende necessário, a gente apresentar a lei completa, do começo ao fim, para facilitar depois o manuseio e o entendimento de quem usa essa lei no dia a dia. Porque é mais fácil uma lei completa ali, sem alteração, uma lei que alterou a outra, para consulta, para análise, é mais fácil e fica tecnicamente mais tranquilo para se trabalhar. Então, hoje, a lei que a gente apresentou é a Lei 6492, de 2020, já com as alterações de 2022, e incluindo as alterações que a gente está propondo agora para discussão. Bastante das alterações são adequações que a gente sentiu necessidade de fazer na redação da lei, sem alterar basicamente o conteúdo, mas sim para simplificar o entendimento. Apesar do caráter técnico de parte das atualizações, descritas pelo secretário como alterações redacionais para facilitar o entendimento dos profissionais, o foco na reestruturação do centro da cidade foi o ponto mais debatido. De acordo com Guidolin, a intenção é criar mecanismos legais que estimulem o desenvolvimento econômico do centro do município. O vereador Walter Amado, PDT, questionou a eficácia das medidas de incentivo econômico sem uma revisão de mobilidade na área. Mesmo fazendo tudo isso aí, se você não mexer na mobilidade urbana naquela área central, do que vai adiantar tudo isso? Como é que a gente vai conseguir fazer aquilo andar? Nós temos várias cidades aí do estado, do país, que está fazendo um sistema híbrido de abertura das ruas dos calçadões. Eu uso como exemplo São José do Rio Preto. Lá eles fecham em datas comemorativas, pode fechar nos finais de semana. Mas se você não melhorar a mobilidade no centro da cidade ali, mesmo com todos esses incentivos que vocês estão dando, ninguém vai querer aumentar ali a população naquela região. Vai ser muito difícil. Nós temos um problema com a linha do trem, nós temos vários problemas graves ali que precisam ser resolvidos. A audiência reuniu 9 vereadores e contou com a participação de técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento. A proposta ficará aberta para sugestões até o dia 24 de junho, prazo para que os vereadores apresentem emendas ao projeto. Outras 2 audiências públicas já estão agendadas, uma no dia 18 de junho, às 9 horas da manhã, e outra no dia 2 de julho, às 19 horas. A população pode participar presencialmente das sessões e enviar contribuições por e-mail, audienciaspublicas@câmaramericana.sp.gov.br ou preencher o formulário online disponível no site da Câmara. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Muito bem, gente. Agora sim, nós vamos ter mais uma matéria, mas para falar sobre Piracicaba. Lá, a Câmara aprovou aí uma questão importante também, que é sobre as edificações. Foi aprovada a regularização das edificações. A Irã Prada, nosso editor multicanal, tem todos os detalhes. Os vereadores de Piracicaba aprovaram, na última reunião ordinária, em 2 discussões, um projeto que dispõe sobre a regularização de edificações do município.
A propositura classifica como edificação irregular aquela executada em desconformidade com o projeto aprovado ou aquela construída clandestinamente ou que esteja em desacordo com os índices urbanísticos. Apesar das eventuais desconformidades, as edificações devem contar com condições mínimas de habitabilidade, salubridade e segurança. O projeto não aborda a regularização dos usos e das atividades desenvolvidas nas respectivas unidades. O último projeto que teve, a última lei que teve foi em 2018. E, de fato, tem muita construção irregular na cidade, né? Pessoa que faz um abrigo a mais, que impermeabiliza ali o quintal, não deixa a área permeável, que avança um pouco num corredor, enfim. Mas isso é para regularizar essas situações. E aí, o ano passado, sabendo que ia terminar esse prazo, nos procuraram de novo para que a gente pudesse fazer um projeto de lei para que pudesse ficar mais um ano. O texto também define regularização como um reconhecimento pela Prefeitura da existência de áreas de edificações irregulares construídas em seu todo ou em parte e o estabelecimento de diretrizes diferenciadas por lei especial para possibilitar a aprovação dessas edificações. O documento ainda pontua que a regularização se dará por meio autodeclaratório, via requerimento a ser protocolado em meio digital, para análise da divisão de uso e ocupação do solo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, acompanhado da documentação pertinente. Se você tem um imóvel nessa condição, você terá 365 dias com possível prorrogação, no mesmo prazo, para fazer essa regularização. Com isso, com essa regularização, você, munícipe, terá inúmeras vantagens. E eu destaco aqui como linhas de créditos para reformas e também para as novas construções. No início do ano, nós votamos aqui um veto, acatamos o veto a pedido do prefeito, e o prefeito, Elinho Zanata, ele mandou a mensagem que esse projeto seria encaminhado a essa Casa de Leis ao final de abril. A proposta veda a regularização de edificações localizadas em parcelamento de solo clandestinos ou irregulares, ou aquelas que avancem sobre logradouros públicos que estejam situadas em áreas de proteção de mananciais ou não atendam à legislação pertinente de proteção ao meio ambiente. Outros vetos dizem respeito à construção em áreas onde edificações são proibidas, que estejam situadas sobre ou sob o recuo de frente, em logradouros com faixa de domínio público estabelecida em lei ou inserida no plano diretor de mobilidade. Há outros vetos, como áreas em toda a extensão das avenidas Carlos Botelho, 31 de Março, Dr. Paulo de Moraes, Cássio Pascoal Padovani, Limeira, Independência, 1º de Agosto e seu prolongamento pela rodovia Geraldo de Barros, ASP 304. Mas existem alguns núcleos aqui em Piracicaba que vão se beneficiar e há necessidade de fazer essa questão de ter essa flexibilização dentro do que estava escrito lá no cartório. Um exemplo é Santa Rosa, o próprio Mário Dedini, a Vila Industrial, são casas, são zonas que eram a princípio de moradia apenas, mas hoje existe um comércio local, existe mercado e existe todo ali já uma coisa consolidada. Os efeitos da lei terão validade de 365 dias a partir da data de sua publicação, com possibilidade de prorrogação por igual período a critério da Prefeitura. Aida Prada, para a TV Todo Dia. Muito bem, a gente encerra este bloco. Na volta, muito mais informações para você.
TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM, Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora, Faculdade é Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus, tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Oito horas e 8 minutinhos agora. Bom dia para você que está ligando, conectando com a gente neste momento. Para você que já está acompanhando desde o início do jornal, muito obrigada pela sua companhia. Vamos falar agora sobre a cidade de Hortolândia, que o MP lançou um programa Guardiã Maria da Penha. E quem vai trazer os detalhes dessa informação, né, desse lançamento desse programa, é o nosso repórter Vladimir Catarino. O Ministério Público em Hortolândia lançou oficialmente o programa Guardiã Maria da Penha no município. Uma iniciativa voltada à proteção de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O programa, além de promover ações integradas de acolhimento e proteção, também atua na fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência, garantindo maior segurança e acompanhamento às vítimas. Esse projeto, ele conta com a participação da Guarda Municipal. Eu falo que eles são os grandes protagonistas, porque são eles que irão fiscalizar na rua a efetividade da medida protetiva. Uma mulher, quando se sente em situação de violência doméstica, ela pode procurar a Delegacia da Mulher em Hortolândia, o Ministério Público, o CRAM, que é o Centro de Referência de Apoio à Mulher, e também fazer um boletim de ocorrência online, visando essa proteção da Lei 11.340 de 2006. Após feito esse pedido, o Ministério Público analisa e vai para o juiz analisar, então, decidir se é o caso ou não de deferir essa medida protetiva. A promotora de justiça, Mariana Marangoni, foi a responsável pela implementação do programa com a participação das instituições que compõem a rede de proteção às mulheres. Mariana explica a importância do cumprimento das medidas protetivas. O agressor não pode se aproximar da mulher, da ofendida, nem por telefone, nem por contato de parentes, fazer uma intermediação através de uma pessoa interposta, de jeito algum. Se esse agressor, então, violar a medida protetiva, ele estará incidindo em um outro crime, que é o artigo que está previsto no artigo 24A da Lei 11.340 de 2006. E justamente para não ocorrer essa violação, a importância do projeto, que conta com a participação da Guarda, que estará nas ruas diariamente fiscalizando essas medidas. Então, a Guarda promove visitas, faz rondas, então é um instrumento de extrema importância para a cidade. A Lei Maria da Penha é aplicada independentemente da orientação sexual e da identidade de gênero da mulher que sofre violência. Por isso, a lei também protege mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais. As mulheres também podem ser vítimas de violências cometidas por filhas, noras ou outras mulheres da família. A promotora de justiça ressalta a importância de que as vítimas procurem os locais adequados para realizar as denúncias. Infelizmente, o índice de violência doméstica ele é muito alto, em razão de uma construção social, de uma sociedade até mesmo misógina,
que muitas vezes as mulheres elas não percebem que elas estão no ciclo de violência. E o que é a violência? A violência não é só um tapa na cara, não é só uma agressão física. A violência ela também é psicológica, ela é patrimonial. Então, muitas vezes as mulheres, quando elas denunciam, elas já estão inseridas nesse contexto de violência doméstica há muito tempo. A orientação é: não fique sozinha, procure sempre os setores públicos, procure a Delegacia da Mulher, procure o Ministério Público. Nós estamos na Rua Imola, atendimento ao público todos os dias, da 1 às 17 horas. Em 2024, uma ameaça contra a mulher foi registrada a cada 5 minutos no estado de São Paulo, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. Os casos de feminicídio aumentaram 15% de 2023 para 2024. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. É isso aí, gente. Dessa história, desse conteúdo, falando sobre a importância da proteção, né, contra a violência à mulher, vamos agora falar de proteção também à pornografia infantil. Porque, olha só, a Polícia Federal realizou ontem uma operação contra a pornografia infantil. E quem vai trazer os detalhes para a gente é o nosso correspondente de Campinas, Guilherme Pierangeli. A Polícia Federal realizou nesta terça-feira a Operação Mão Protetora 2 para combater crimes relacionados ao compartilhamento e armazenamento de imagens de abuso sexual infanto-juvenil na internet. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, sendo 3 em Campinas e 1 em Bragança Paulista. Por enquanto, pelo armazenamento. Então, foram encontradas diversos arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil nas 2 pessoas que foram presas na data de hoje, aqui na cidade de Campinas. Apreendemos todo o material que se encontrava de posse desses 2 presos. Também das outras buscas houve apreensão de material, então que vai passar pela nossa perícia técnica, já que hoje são muitos os meios, né, de ocultar informações, que então não necessariamente há um perito que vai junto nas nossas buscas, ele tanto é aquele que faz a análise no local, mas muitas vezes, às vezes, no local a gente não encontra elementos de outros delitos ou de outros participantes, mas vindo para cá e no nosso laboratório pericial nós também ainda encontramos outras evidências. Durante a ação, 2 homens foram presos em flagrante aqui em Campinas. Um deles, de 46 anos, desempregado na Vila Industrial, e o outro, de 58 anos, aposentado na Vila Castelo Branco. Este segundo preso, ele é suspeito de aliciar menores pelo Snapchat e, por isso, a Polícia Federal pediu à Justiça que seja decretada a prisão preventiva dele. Há evidências de que, efetivamente, ele estava conversando com menores de idade e solicitando, então, imagens dessas crianças. O que a gente vê hoje é que as crianças, elas conhecem e sabem muito mais dos programas do que os próprios pais. Então, acessar, verificar o que eles realmente estão tendo acesso, né? Porque eu vejo assim, infelizmente, muitos pais nem sabem o que os filhos estão acessando, desconhecem os programas, até os programas utilizados pelos filhos. Em Bragança Paulista, nenhum material relacionado aos crimes investigados foi encontrado, mas 2 celulares foram apreendidos e serão periciados. Ao todo, 30 policiais federais participaram da operação, que visa identificar os autores dos crimes e coletar provas relacionadas a condutas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tratam do compartilhamento e armazenamento de material com conteúdo de exploração sexual infantil. A pena máxima combinada para os crimes pode chegar a 13 anos de prisão. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. É isso aí, gente. É importante também essas operações para combater a pornografia infantil. Agora vamos falar de um caso em Limeira, uma filha que foi esfaqueada, gente. Os detalhes nós vamos ter agora com o nosso correspondente de Limeira, Igor Sedano. Uma mulher de 25 anos foi detida pela polícia militar no final da noite desta segunda-feira, após esfaquear a própria mãe de 46 anos no bairro Regina Bastelli, em Limeira. De acordo com as informações, a agressora, que sofre de surtos psicóticos, teria se desentendido com a mãe dentro de uma casa na rua Fausto Esteves dos Santos. Em determinado momento, ela desferiu golpes de faca contra a mãe, que foi atingida por 3 vezes, na região da clavícula, no braço e também na orelha. Diante dos fatos, a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência. A cerca de 50 metros do imóvel,
As equipes da PM localizaram a vítima, que se aproximou da viatura alegando ter sido esfaqueada pela própria filha. Na sequência, a agressora surgiu com a faca nas mãos. Os policiais deram ordem para que ela parasse e largasse o objeto, porém a ordem não foi obedecida. Diante da resistência, foi necessário, segundo a PM, o uso do taser. A mulher então foi contida e algemada. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, prestou os primeiros atendimentos à vítima e encaminhou ela em estado grave até a Santa Casa. Segundo relatos de vizinhos, a autora já apresentava históricos de surtos psicóticos e os desentendimentos com a família são frequentes. A autora das facadas foi presa em flagrante e encaminhada ao plantão policial de Limeira. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Já pensou? A própria mãe esfaquear a filha, gente? Tá tudo muito confuso, muito invertido, né? Como se diz. Bom, gente, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos trazer informações, como foi o nosso destaque, sobre a greve dos motoristas em Limeira, que durou menos de 24 horas. Voltamos já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. 8h19 e agora a gente volta com informações da cidade de Limeira sobre a greve dos motoristas que durou menos de 24 horas. Nosso correspondente Igor Sedano traz os detalhes. Na manhã desta terça-feira, dia 3 de maio, teve uma reviravolta no que poderia ser uma greve extensa dos motoristas e funcionários da empresa Solimeira, que administra o transporte coletivo no município. Desde a última semana, quando decretaram estado de greve, o sindicato e os funcionários vêm negociando com a empresa Sansetur, empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade de Limeira. No último sábado, quando os funcionários poderiam entrar de greve, eles deram uma segunda chance e nesta segunda-feira aconteceu uma reunião entre o sindicato e também a empresa. Na madrugada desta terça-feira, quando os funcionários entrariam para trabalhar, foi apresentada a contraproposta da empresa Sansetur em uma assembleia dentro da empresa. A primeira proposta da empresa era de apenas 5% de aumento no salário, algo que foi rejeitado durante essa assembleia dos funcionários. E assim, eles acabaram decretando a greve por volta das 5 da manhã. A greve teria à disposição da população apenas 70% dos ônibus, ou seja, 30% da frota ficaria paralisada em horário de pico e 50% em horário normal. Por volta das 6h30 da manhã, houve uma reviravolta. A empresa fez uma nova contraproposta, aumentando o reajuste de 5% para 8% do salário e mais 10% para Vale Alimentação, 10% para PLR e também 10% na comissão de motorista, que exerce também a função de cobrador. Diante disso, os funcionários aceitaram a nova contraproposta e se pôs fim na greve. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. Vamos para a cidade de Campinas agora, vamos falar das obras de recapeamento da Lix da Cunha, que já chegou a 60% aí
de conclusão, então falta pouco para terminar. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o nosso correspondente Guilherme Pierangeli. Uma informação importante sobre o trânsito para quem vem de Americana, Limeira, Sumaré para Campinas. O recapeamento na Avenida Alix da Cunha, que é o principal acesso a Campinas para quem vem do sentido interior da via Anhanguera e uma das principais ligações entre o centro de Campinas e vários bairros daquela região, alcançou 60% de conclusão nesta segunda-feira. Os serviços de substituição da camada asfáltica estão avançando com foco principalmente nas faixas de ônibus e nos trechos que apresentam piores condições. A intervenção é de 7 quilômetros ao todo, na extensão da Alix da Cunha, considerando os dois sentidos da avenida. O procedimento envolve a fresagem da antiga camada, depois é feita a aplicação de uma nova massa asfáltica e aí tem a conclusão, a pintura e tudo mais. Cerca de 5.500 toneladas do material da massa asfáltica serão utilizadas em todo esse trabalho, com investimento de 4 milhões de reais. Então as obras estão caminhando aí para a reta final, os serviços estão sendo realizados de forma gradual, sem o fechamento total da Avenida Alix da Cunha, com a sinalização dos trechos em obras. Então, repetindo, não há bloqueio total da avenida, o tráfego de veículos permanece durante todo o dia, durante toda a execução das etapas da obra, mas, claro, em alguns horários o trânsito tende a complicar com o fechamento de faixa. Por exemplo, no período da tarde, ontem mesmo, a gente teve um trecho congestionado na saída da Alix da Cunha, que afeta o acesso também a Campinas Montemor. Quem acessa a rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença também passa pela Alix da Cunha e acaba enfrentando um tempo maior no trânsito por conta dessas intervenções. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Obrigada, Pierangela, pela prestação de serviço. Para a gente encerrar o jornal hoje, nós temos uma matéria muito interessante para falar um pouco da história de uma referência, de uma lenda dos rodeios. E ele vai estar aqui em Americana. E quem fez, na verdade, essa reportagem especial é o nosso repórter João Victor Viana. A festa do peão de Americana começa em grande estilo neste final de semana, recebendo o maior nome da montaria em touros do mundo. José Vitor Leme, tricampeão mundial pela PBR, a maior liga da modalidade. José Vitor conquistou em maio o 3º título mundial da carreira. Ele já havia levantado o troféu em 2020 e 2021. Um verdadeiro fenômeno. Foi uma vitória, com certeza, que veio para somar muito, na minha carreira. É um número que eu não esperava alcançar um dia, e ter conseguido fazer esse feito aí esse ano foi uma coisa que, sem dúvida, ficou marcado não só para mim, mas para a história do esporte, para a história do nosso país dentro da Montarias em Touros. O título de 2025, conquistado em Arlington, no Texas, foi ainda mais especial, pois registrou a maior reviravolta da história do campeonato. Zé Vitor Leme sofreu uma fratura na mão no início do ano, o que fez com que ficasse afastado das arenas por 10 semanas, permitindo que ele participasse apenas de 12 das 23 etapas da temporada. Antes das finais, ele ocupava apenas a 31ª posição no ranking mundial e semana após semana ganhou posições em busca dos líderes. Para ser campeão, Leme precisou fazer sua parte e contar ainda com uma combinação de resultados no evento decisivo para chegar ao título. Foram momentos difíceis, porque eu sabia que se eu estivesse competindo eu iria estar conseguindo somar pontos, conseguiria estar ganhando eventos para poder chegar com chances de título, na final. Então, assim, tendo ficado fora todo esse tempo, foi um grande desafio para mim, para chegar na final, não só depois de me recuperar de lesão, mas, assim, por todo esse tempo perdido, eu achava que não teria nem chances, a mais de alcançar os primeiros colocados ali. Aos 29 anos, José Vitor mora no Texas justamente pelo Campeonato Mundial. O título deste ano fez com que o sul-mato-grossense passasse a integrar o grupo seleto de tricampeões mundiais, ao lado dos compatriotas Adriano Moraes e Silvano Alves, grandes nomes da montaria em touros da história. Cara, eu vejo pessoas falando, nossa, José Vitor Leme já tá entre os melhores da história e tal, mas cara, eu nem penso muito nisso, para te falar a verdade, porque
É algo que eu acho que eu vou pensar mais quando eu me aposentar, parar minha carreira, assim, sabe? É muito gratificante, né, você ser comparado com essas lendas, né, o Adriano, o Silvano. Zé Vitor faz parte do elenco do Austin Gamblers, uma das 10 equipes da PBR Team Series, competição que começará em julho. A equipe norte-americana disputará o rodeio de Americana. O campeão mundial também estará presente na festa, porém não irá competir por conta de uma pequena lesão. Vou estar presente em Americana, né, em 2025, agora nessa próximo final de semana. Não vou estar competindo, mas vou estar presente, vou estar ajudando o pessoal aí do meu time que está vindo lá dos Estados Unidos também, para marcar presença aqui e estar presente na festa, né, marcando presença em um dos maiores rodeios né, do Brasil hoje, que é a Americana. Então, a minha decisão de não competir é por isso mesmo. Eu acabei durante a final tendo algumas dores, algumas lesões ali na minha perna, que eu cuido muito de mim mesmo, do meu corpo, e viso bastante o futuro, né? Então, tem coisas que não adianta a gente ter imagem, a gente tem que descansar e deixar o tempo ali recuperar, né? Em Americana, Zé Vitor competiu 2 vezes, a última delas em 2023, já como bicampeão mundial, mas nunca conseguiu conquistar o título. O que ele espera para este ano é receber ainda mais o carinho do público. Mas com certeza é um rodeio que eu gostaria muito de ter o título, né? Ter a fivela de Americana na cinta. Acho que é um sonho de todos os competidores, né? Esse calor, né, brasileiro, né? A galera vem, conversa, sempre tá junto. Isso que faz toda a diferença, né? Você se sente acolhido, você se sente que você está representando de uma forma boa, né, nosso país, a nossa bandeira lá fora. E espero que todos que me veem parem, né, conversem um pouco, tiram uma foto. Isso vai ser bacana demais. João Victor Viana para a TV Todo Dia. And that shot right there. Que bacana, né? Tá aí, então ele estará aqui na festa de Americana. Bom, gente, faltando 1 minutinho para 8h30, nós encerramos aqui o Jornal Todo Dia, primeira edição desta quarta-feira, 4 de junho. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta com muito mais informações para vocês. Tchau, tchau.